Lua Nova Gêmeos, 14 de junho de 2026, 23 horas e 53 minutos, 24 graus e 3 minutos do signo de Gêmeos, Lua e Sol juntinhos. A Lua Nova, ela marca o início, sempre o início de um ciclo novo. É um período muito propício para que a gente construa novos objetivos, novos projetos e também novos aprendizados, nos abrindo para novos aprendizados. É o início do ciclo que possibilita essa abertura. E também novos direcionamentos e direcionamentos focados para as próximas semanas. Essa lua nova, ela acontece no signo de Gêmeos. E Gêmeos, essa energia geminiana, ela estimula a comunicação, os estudos, as trocas de ideias, estimula a nossa curiosidade, facilita a nossa flexibilidade mental e também potencializa a busca por novos conhecimentos. Também favorece novos contatos, conversas e a abertura para diferentes perspectivas. Gêmeos, diferentes perspectivas, sempre tem um outro lado, sempre a gente pode olhar para as coisas de uma outra forma. Então, por isso, as diferentes perspectivas. Nessa lua nova, ou sempre na lua nova, Sol e Lua estão juntinhos. E eles estão juntinhos no signo de Gêmeos. Essa configuração astrológica dessa conjunção, ela vem então fortalecer, obviamente, as características geminianas. E as características geminianas que eu falei agora há pouco, troca de ideias, curiosidade, busca por novos conhecimentos, tudo isso, se a gente estiver aberto, a gente vai poder aproveitar os potenciais harmoniosos. E como potenciais harmoniosos, nós temos então um aumento na nossa criatividade geral e criatividade intelectual também. A nossa comunicação fica mais fluida, nosso aprendizado fica mais fácil, parece que a gente consegue entender melhor as coisas e nós ficamos mais facilmente, a gente se adapta às circunstâncias, a gente se adapta às coisas que estão acontecendo com maior facilidade e também circulam mais informações, é um período em que circula mais informações, então isso é muito positivo. Nós só temos que cuidar um pouco com relação à possibilidade de dispersão, de excesso de estímulos, a nossa mente fica super estimulada, pode gerar uma inquietação mental, nós podemos ficar um pouco indecisos, porque afinal de contas podemos estar escolhendo essa situação ou aquela situação, então pode surgir aí uma indecisão que a gente tem que cuidar e também uma dificuldade de manter o foco com tanta dispersão mental, com tantas coisas interessando. Então, para a gente conseguir focar nos aspectos harmoniosos, a gente cuida um pouquinho com esses aspectos desafiadores, ok? Então, já falei da conjunção do Sol e da Lua e agora meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. E nós estamos, então, conversando sobre a Lua Nova em Gêmeos, Sol e Lua juntinhos aqui no signo de Gêmeos, trazendo para nós essa possibilidade de flexibilidade e de uma comunicação mais fluida. Eu vou começar analisando os aspectos com vocês pelos aspectos harmoniosos. Eu sempre começava pelos desafiadores, mas agora eu mudei. Eu começo com os harmoniosos, porque daí a gente já se fortalece logo de início. E como primeiro aspecto harmonioso que eu trouxe Mercúrio em Câncer, em sextil com Marte em Touro. E esse sextil, ele vem facilitar para a gente a tomada de decisões mais práticas, né? Nós temos a ideia e tomamos a decisão, temos a iniciativa de uma forma mais prática e também a nossa comunicação, ela fica mais firme e equilibrada essa semana. Então, é muito positivo isso. A Vênus, que já está aqui a 1 grau de Leão, que já está em Leão, ela está fazendo um sextil com Urano está aqui em Gêmeos, e esse sextil, ele vem para estimular em nós a vontade de renovar. Também ele vem para
ativar a nossa criatividade, aumentar a nossa espontaneidade e facilitar também a nossa abertura para novas experiências. Então, é muito positivo esse trânsito também. A Vênus aqui em Leão, ela também está fazendo um trígono com Netuno. Netuno está aqui em Áries. E Netuno e Vênus, eles se associando, traz a questão da amorosidade, a questão da empatia, então amplia a nossa inspiração, a nossa sensibilidade, a nossa imaginação realmente fica muito mais ativa e a nossa expressão criativa fica ainda maior. Então, podemos aproveitar, podemos trabalhar com a nossa criatividade, com a nossa sensibilidade, sem nos deixar iludir, né? Cuidando com a questão das ilusões, de ficar muito compassivo, acreditar muito no outro. Então, também a gente tem que ter uns cuidadinhos aí. O Mercúrio em Câncer, ele está em conjunção com o Júpiter aqui. E aqui, novamente, favorecendo os diálogos, né? Nós já temos essa questão do diálogo e de forma prática e objetiva aqui com o Mercúrio, com um aspecto harmonioso com Marte. E aqui também pode ser muito positivo, a gente só tem que cuidar para não ficar amoroso demais, né? Não ficar excessivamente sentimental, porque aqui nós podemos ter também diálogos construtivos, nós podemos ampliar nossa compreensão com relação aos outros e também ter maior confiança na expressão das nossas ideias. E o Júpiter também em Câncer, ele está em conjunção com a Vênus e obviamente vem estimular a generosidade, o entusiasmo, a valorização dos nossos afetos e a nossa visão nessa semana, ela com relação à vida, ela fica muito mais positiva. Então, olhem que maravilha esses aspectos para a gente aproveitar para lidar com os desafiadores que também estão aqui presentes nesse mapa. E eu não trouxe muitos aspectos desafiadores, mas trouxe um que é muito intenso para essa alunação, que é aqui, a Vênus está em oposição com Plutão. E tanto a Vênus quanto o Plutão estão em quadratura com Quiron, que a gente chama de uma quadratura em T, que ela é muito intensa na questão das tensões envolvendo o quê? Envolvendo Quiron, envolvendo a nossa vulnerabilidade, envolvendo aqueles sentimentos que estão mais escondidos porque nos doem bastante. Essa configuração aqui, ela pode trazer à tona questões realmente ligadas à autoestima, porque o Quiron está em Áries, né? Áries é o eu sou, é a nossa independência, a nossa capacidade de liderança, isso tudo sendo mexido e muito mais, né? O Áries representa. Então, isso tudo sendo mexido profundamente, porque Plutão está envolvido. E, obviamente, os relacionamentos, porque Vênus está envolvida nessa configuração. Então, aqui a gente vai ser desafiado. E o desafio, ele vem para que a gente perceba os padrões emocionais que precisam ser transformados, que precisam ser modificados, né? Para que a gente consiga atuar no mundo com um aumento da nossa autenticidade e um aumento da nossa maturidade e que a gente possa crescer como pessoa nessa existência. Então é um trânsito muito forte, muito potente, pode mexer com as feridas emocionais que a gente esconde muito escondidos, porque Plutão vai lá e resgata, e a gente sempre tem que olhar para essas situações com muita coragem e tentar não esconder elas embaixo do tapete, procurar olhar, não é fácil, obviamente, mas procurar ter um entendimento e aumentar a nossa consciência e conseguir transformar os padrões de comportamento. Com relação a esse trânsito, para vocês aprofundarem mais, para mim também não ficar tão repetitiva, eu vou sugerir para vocês vídeos da Lua Minguante em Peixes, porque lá no vídeo da Lua Minguante em Peixes, eu compartilho algumas reflexões sobre este trânsito desafiador aqui, dessa quadratura aqui da Vênus, Júpiter e Plutão
com Quiron, certo? Então, é uma influência que ela continua nesse período, né, nessa fase, então vale a pena vocês assistirem ao vídeo aqui. E outro vídeo que eu deixo como sugestão para vocês assistirem é o vídeo da Lua Nova em Touro. O vídeo da Lua Nova em Touro e também da Lua Minguante em Aquário, nesses dois vídeos, eu comento o aspecto harmonioso daí, que eu não vou comentar aqui para vocês irem buscar lá, certo? Um aspecto harmonioso que ele vai se estender, ele já está acontecendo, ele vai se estender até 2028, então a gente pode aproveitar muito esse trânsito, que é o trânsito do Urano em Gêmeos, fazendo um trígono com Plutão em Aquário. Vão lá, é uma sugestão realmente que vocês comecem a mergulhar nesse aspecto para conseguir buscar e trazer as possibilidades que ele vem oferecer para nós. É um trânsito que ele pode trazer para a gente muita transformação, transformações profundas, através de novas ideias que podem surgir, a inovação também, inovar a nossa vida, o nosso entorno, e também pode trazer muitas mudanças na nossa consciência, obviamente se nós estivermos abertos para esse trânsito, certo? Então, por enquanto era isso que eu queria trazer para vocês com relação à Lua Nova, essa Lua Nova que vai de 14 de junho a 21 de junho de 2026 e que traz para gente uma possibilidade de uma comunicação, né? Um período que a comunicação realmente vai estar em alta. É um período em que as nossas trocas e os nossos aprendizados vão estar potencializados. É um período também que o nosso potencial de adaptabilidade vai estar muito maior e isso facilita também as escolhas se a gente não ficar paralisado na indecisão, certo? Mais conexões, mais movimento, mais leveza para recomeçar, novas ideias que surgem e a nossa mente vai estar mais ágil e mais versátil. Então, que possamos aproveitar muito bem esse período que vai de 14 a 21 de junho, mas a gente sabe que a alunação de Gêmeos vai até terminar a lua minguante. Então, é todo esse período que a gente pode trabalhar com essas características aqui, acompanhando as mudanças nas fases da lua, mas focados nessas sementes que a gente pode plantar aqui, que elas estão diretamente ligadas às características de Gêmeos, ok? Então, realmente, por enquanto era isso. Gratidão infinita para quem está me acompanhando, para quem está deixando like, fazendo comentário, compartilhando os meus vídeos. Gratidão infinita, infinita, infinita. Por enquanto era isso. Até mais.